gente pode também estar fazendo a derivada tendo duas funções. Então, se a gente tem a soma ou a diferença de funções, a gente pode ter a derivada da soma ou da diferença. Vou estar simbolizando como uma função qualquer u de x, mais, ou pode também ser menos, uma f de x. Esse símbolo aqui, essa aspa simples, eu posso estar colocando como fosse o símbolo para a nossa integral. Então, quando a gente tiver uma soma, uma subtração de duas funções e for derivar, nada mais é do que a derivada da função u de x, mais ou menos a derivada da função v de x. Então, vamos estar analisando bem aqui, ó, só fazer esse nosso recorte. Está analisando esse nosso exemplo A, onde eu tenho uma f de x igual a x ao quadrado mais x mais 4. Vamos calcular essa derivada, o f' de x. A derivada de x ao quadrado, a gente já viu, esse 2 passa multiplicando, vezes x, e aqui em cima fica 2 menos 1, que dá 1. Não preciso estar colocando esse resultado aqui em cima, vai ficar 2x. Então, essa é a derivada de uma função, mas agora eu vou derivar outra função. Então, a derivada de x, que a gente viu, que é a derivada de uma função identidade, vai dar igual a 1. E quem é a derivada de 4, que é uma constante? Vai dar igual a 0, que a gente viu que a regra de uma derivada da constante é igual a constante. Então, a gente tem que esse resultado vai dar 2x mais 1. Basta estar derivando cada função de forma separada. Letra B, a gente tem um f de x igual a x ao quadrado menos 3x, e a gente vai calcular agora a derivada dessa função. A derivada de x ao quadrado a gente já viu, que é 2x, menos. Que é a derivada de 3x? A gente reserva. Como aqui é uma multiplicação, a gente não deriva o 3. A gente reserva ele para cá e deriva apenas o x. A derivada do x vai dar igual a 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 2x menos 3. Agora, vamos verificar outro tipo de regra, que é a derivada do produto. Essa derivada do produto, ela simplesmente é quando a gente tiver duas funções, podem ser iguais ou não, podem ser duas funções com características diferentes, como sendo uma função exponencial, logarítmica, que multiplica uma função polinomial. Ou, nesse caso, a gente também pode ter uma multiplicação de duas funções polinomiais, que é esse exemplo que eu passei aqui para vocês. Então, a regra do produto se dá da seguinte forma. Se eu tiver u de x que multiplica v de x, ou seja, duas funções distintas, a derivada delas vai se dar da seguinte forma. Deriva a primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, note que a gente apenas faz aqui uma alternância. Primeiro, a gente deriva a u de x e multiplica por v de x normal, e depois a gente soma com a u de x normal e multiplica pela derivada desse v de x. Vamos verificar como é que fica nessa função aqui. Vamos supor que a gente tem escolher essa primeira aqui como sendo u de x e essa segunda sendo v de x. Como a gente vai estar derivando primeiro o u' de x e depois a gente precisa do v' de x, não precisa a gente fazer a conta grande, de uma forma bem extensa aqui, não. A gente pode fazer de forma separada, tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos separar o u de x sendo igual ao x ao quadrado mais x mais 1. E a derivada dessa nossa função, u' de x, vai ser igual. A derivada do x ao quadrado vai ser igual a 2x. A derivada de x dá igual a 1. E a derivada de 1 dá 0. Não preciso colocar aqui. Então, eu já tenho o meu u de x, que eu vou precisar aqui, e já tenho o linha de x. Depois eu só substituo aqui nessa regra. Agora eu vou verificar o v de x. O v de x é x ao quadrado menos x. Então a derivada dele, o v' de x, vai ser igual a derivada de x ao quadrado, 2x, menos a derivada de x, que está igual a 1. Agora a gente já tem todos os elementos. Basta estar substituindo para estar encontrando quem é a derivada dessa função aqui pela regra do produto. Então, a gente tem o f' de x, que vai ser igual. U' de x. U' de x é 2x mais 1, que multiplica o v de x. E o v de x, só ajeitar aqui. O v de x é x ao quadrado menos x. Aqui a gente tem o símbolo de mais. O u de x. O u de x é x ao quadrado mais x mais 1.
que multiplica pelo v' de x, que é 2x menos 1. Vou colocar bem aqui, ó, 2x menos 1. Professor, esse é o resultado da derivada? Esse já é o resultado da nossa derivada. É claro que vocês podem estar aqui mexendo ela de forma algébrica, tá bom? Esse 2x pode multiplicar o x ao quadrado, depois multiplica esse nosso x. 1 multiplica o nosso x ao quadrado, depois o menos x. E depois vocês saem fazendo todos esses produtos até chegar numa forma mais enxuta, ou seja, mais simplificada. Não vou estar fazendo porque basta vocês estarem aplicando aqui continha. Vocês podem estar exercitando. A aplicação da regra do produto já é essa. Professor, em caso de prova, se eu já fizer até aqui, o senhor considera? Vou considerar. Mas, e se for uma prova de marcar? Que não tem essa expressão aqui para vocês, que tem uma expressão mais resumida, mais simplificada. Vocês podem ter dificuldade de encontrar qual é a resposta, se for de marcar. Então, eu sugiro que vocês tentem simplificar, principalmente se for uma prova de marcar. Vamos verificar agora a regra do quociente. Só apagar aqui. Então, vamos verificar aqui a derivada do quociente. Quando a gente já tiver a derivada do quociente, que é a derivada da divisão de duas funções, a gente já vai ter uma forma bem semelhante com a regra do produto, mas vejo que tem uma leve diferença. Vamos supor que aqui está no numerador é uma função u de x e no denominador é uma função v de x. Então, a regrinha já dada para a gente vai ser parecido com o que a gente tem aqui na regra do produto. Mas vejam que aqui a gente tem a soma das duas funções. Então, não vão deixar de perceber isso e se confundir. Aqui a gente tem uma subtração. Então, é a mesma coisa, mas vai mudar o sinal. E aqui a gente divide por v de x ao quadrado. Não é a derivada, é só v de x ao quadrado. E a gente tem esse nosso exemplo aqui. Vamos organizar da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, a gente tem, vamos chamar no numerador u de x, que é igual a x à quarta, mais o x. Então, u' de x vai ser igual a derivada de x à quarta, passa esse 4 multiplicando, vai ficar 4, que multiplica x, e subtrai uma unidade aqui na potência, vai ficar 3. Mais a derivada de x, que dá igual a 1. Beleza. Já calculamos essa derivada do da u de x. Agora, o v de x vai ser igual a x. Então, a derivada, o v' de x, vai ser igual a 1, que é a derivada de uma função identidade. Vamos agora aplicar e encontrar essa derivada. Então, f' de x vai ser igual a u' de x, que vai ser igual a 4x ao cubo mais 1, que multiplica o v de x. E o v de x é igual a x. Menos, e esse menos é da fórmula, u de x. O u de x é igual a x à quarta mais x, vezes o v' de x, que foi igual a 1. E divide isso por v de x ao quadrado. E o v de x ao quadrado vai ser o x elevado ao quadrado. Até deixar aqui para vocês verem, ó, o v de x é x e a gente eleva ao quadrado pela fórmula. Novamente, vamos fazer algumas continhas aqui. Nem colocar aqui, vou colocar só o sinal já de igualdade, para economizar espaço. Então, isso aqui vai ser igual. Vamos pegar esse x e multiplicar por 4x ao cubo. Vai ficar 4x à quarta. E o x multiplicando esse 1 vai ficar mais x. Aqui a gente tem o menos, que está na frente das duas expressões da função, entre parênteses. Então, a gente tem que fazer o seguinte sinal. Esse menos mais o x à quarta vai ficar menos x à quarta. Esse menos mais x vai ficar menos o x. Isso tudo dividido por x ao quadrado. Só botar esse quadrado mais em cima. X ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui é x positivo e esse x negativo. A gente pode estar cortando. 4x à quarta menos x à quarta vai ficar igual a 3x à quarta. Dividido por x ao quadrado. Bem, aqui em cima eu tenho x à quarta, aqui embaixo eu tenho x ao quadrado. Então, eu posso cortar esses 2x com esse 4, que fica apenas 2. Então, esse resultado vai ficar 3x ao quadrado. Esse é o resultado aplicando a regra do quociente. Verifiquem que se eu tivesse deixado aqui a resposta já aplicando a regra do quociente e a prova fosse de marcar,
estaria como resultado correto 3x ao quadrado. Você não conseguiria enxergar esse resultado. Por isso que é importante simplificar. Eu simplifiquei também para vocês verem que essa forma aqui, apliquei a regra do quociente, mas eu podia ter simplificado ela antes de fazer o cálculo da derivada. Por exemplo, eu tenho x à quarta mais x dividido por x. Esse x no denominador, ele divide tanto x à quarta quanto x. Vai ficar x à quarta dividido por x, mais x dividido por x. X por x dá igual a 1. Então, isso aqui vai ficar x à quarta. Opa! Vamos logo fazer a divisão aqui, né? Eu tenho um x embaixo, um 4 em cima, sobra 3. Vai ficar x ao cubo mais 1. E agora, se eu quiser calcular a derivada dessa função, a derivada de x ao cubo vai ficar igual a 3x ao quadrado. E a derivada de 1 vai ficar igual a 0. Então, vai ter o mesmo resultado que a gente calculou pela regra do quociente, da mesma forma se a gente tivesse simplificado a nossa função e depois aplicado a derivada. Poxa, professor, então toda vez eu vou conseguir fazer isso? Não. Nem sempre você vai conseguir simplificar essa função para poder derivar ela. Sugestão: sempre que você conseguir simplificar, simplifique a função f de x e depois aplique a derivada. Assim você vai ganhar um certo tempo. Não conseguir, aplique a nossa regra do quociente. Da mesma forma, vocês podem ter feito aqui para a regra do produto. Só podia sair multiplicando esse x ao quadrado aqui e o resultado eu aplicasse a derivada sem estar utilizando a regra do produto? Pode também. Mas esses são dois casos que é possível. E muitos outros não vai ser viável estar fazendo isso. Por exemplo, e se aqui a gente tivesse elevado à quinta potência? Você ia poder multiplicar esse x ao quadrado para cá? Não poderia. Então você seria obrigado a estar utilizando a regra do produto. E aqui eu coloquei funções polinomiais, mas a ideia é que vocês estivessem vendo aqui o produto de duas funções. Por exemplo, se eu tiver um f de x igual a x vezes o exponencial de 2x, vejo que eu tenho uma função x e uma outra função exponencial de 2x. Regra do produto, tá certo?